Os queridos irmãos e irmãs, na presença de Jesus, né? 2 ou 3 reunidos em meu nome, é em nome dele que nos encontramos. Estamos celebrando a Semana da Família. O amor, viver o amor no cotidiano da família. Então, a pastoral familiar, o Hélio e a Cintia, que são os coordenadores. Fala, padre, sempre uma palavrinha do padre também, depois do casal. Bom, primeiro, uma passagem da leitura de hoje. Diz a primeira leitura que Moisés, o maior de todos os profetas, ele não adentrou a terra prometida. Aliás, não só ele. Nenhum daqueles que saiu do Egito adentrou a terra prometida. Nenhum daquela geração. Por quê? Porque duvidaram de Deus. Muitos casais não adentram a felicidade prometida porque duvidam de Deus e duvidam do amor deles. Gente, tenham muito cuidado, casais, muito cuidado com a tal da dúvida. É assim que a serpente agiu no coração de Adão e de Eva, semeia a desconfiança, a dúvida acerca da veracidade da palavra de Deus. O diabo, diz a Sagrada Escritura, é o pai da dúvida. Ele age desta forma, sorrateiramente semeia no coração a dúvida. Será que ele me ama? Será que ela me ama? Será que meu pai me ama? Minha mãe me ama? E aquele que cultivar a dúvida, infelizmente, deixará que ela estrague tudo. Por isso, o primeiro resquício de dúvida acerca do amor, elimine. Elimine essa dúvida. Não a cultive, para que não aconteça como aquela geração que não acreditou nas promessas de Deus e não adentrou a terra prometida. Segundo, é um pouquinho da minha experiência familiar também. Então, pensando o que eu falaria além disso, algumas coisas de minha infância. Já que o tema é viver o amor no cotidiano da família, no dia a dia da família. E cito pequenas coisas da minha vida que me recordo. Quando era no meio da tarde, e batia fome, depois de brincar, também tinha minhas tarefinhas, eu morava na cidade de Braganey, né, gente? Mas logo acabando a cidade, meu avô tinha uma propriedade, hoje é dos meus tios. Eu gostava de estar sempre lá, ou andando a cavalo, mexendo com os gado, e jogando bola, brincando com os amigos. Mas a hora que batia a fome, corria para casa, e sempre levava mais uns 3, 4 amigos juntos. Falava, mãe, estou com fome, né? E lá ia a dona Jusa, minha mãe, preparar umas fatias de pão bem grossa, passava um doce, né? E ali com um suco, e nós mandávamos ver. E ela tinha que fazer muito pão, porque a gente comia mesmo, né? Trabalho. Quantas vezes também ela preocupada, tinha uma cachoeira uns 8, 10 metros perto lá também, e a gente vivia lá, né? Então, o medo dela, coitada da gente, se afogar lá no rio, né? Rio das Antas, gente, né? E quantas duras ela me deu por causa disso. Cuidado com as tarefas da escola. Minhas irmãs, graças a Deus, eu era mais peralta um pouco, então dava mais trabalho. Mas sempre ela dedicada, cuidando no cotidiano. Lá em casa, nenhum de nós, 4, né?
A mãe sempre roupinha bem passada, cuidadinha, limpinha, caprichosa. Esse cuidado dela conosco. Meu pai me ensinou a nadar, ainda era pequenino, né? Lá na cachoeira onde minha mãe tinha medo, então ele falou, deixa eu ensinar a nadar. Me ensinou a jogar bola e me ensinou, Clênia, a pescar lambari, né, e mandizinho. Ou seja, além de todos os valores, além de todas as coisas que foram transmitindo a nós, todos esses gestos do cotidiano, do dia a dia, né? Gestos de amor. E às vezes o pai, a mãe, os filhos podem não perceber, o esposo, a esposa, né? Mas é preciso que nós também treinemos o nosso olhar para ver, para perceber. Hoje é dia de Santa Clara, com clareza, o quanto na família existe amor. Já pararam para pensar quantas horas de amor a tua família já dedicou para você? Pegando desde você pequenino, pequenina, quantas horas de amor foram dedicadas para você? Então a gente é um ser constituído no amor. E quando a gente percebe isso e consegue fugir do egoísmo que a gente, por instinto de sobrevivência pequenino, tem, a gente começa a crescer de fato. E quando a gente vai sentindo e percebendo o amor, a gente também vai expandindo essa experiência adiante. Então essa vivência do amor no cotidiano da família, ela é importante, mas é importante também que, digo a nós já adultos e crescidos, que treinemos o nosso olhar, os nossos sentidos, para perceber o amor e também para oferecer o amor. O amor que Deus é definido como tal. Deus é amor. Então, para falar também do tema, convido o casal, o Ademir e a Rejane, que são do movimento de Cursilho, né? Podem vir, também são os vice-coordenadores do nosso Conselho Econômico da Paróquia. Boa noite a todos aqui presentes e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Meu nome é Ademir, né? E junto com a Rejane fomos escolhidos por Deus para formar uma linda família. Estamos casados há 31 anos e nesta igreja, nesse altar, recebemos essa bênção. Dentro desta união, né, e nós criamos, tivemos 2 filhos, o Daniel com 29 anos e o Rafael com 26. Somos membros do movimento de Cursilhos desde 2004, o qual nos ensinou a importância de evangelizar nossos ambientes, iniciando pela família. Nesse momento, também participamos do Conselho Econômico da Catedral e hoje estamos aqui para apresentar o 4º encontro da Semana da Família, Viver o Amor no Cotidiano da Família. O documento do Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes, Alegrias e Esperanças, traz a seguinte afirmação sobre a família. A família é uma escola de enriquecimento humano.
como tornar nossas famílias um ambiente onde todos se enriquecem? O espaço que melhor simboliza a unidade da família é o lar. É nesse ambiente que o acolhimento, o perdão, o diálogo acontecem diariamente. Tantas são as provações que a vida e o tempo nos impõem. Nesse e durante o difícil período da pandemia, nos obrigou a ficar em casa por um tempo maior ou até integral, modificando conceitos e visões. Casais que antes só se encontravam nos finais de semana se viram numa realidade diferente. A convivência intensa pode gerar muitos conflitos, provocando até a desunião entre casais, quando eles não têm a rotina da oração, do diálogo e da espiritualidade. O ambiente familiar deve estar em primeiro lugar. Os pais têm o dever de conduzir os filhos, pois eles são o sinal da bênção do Senhor. Uma família sólida é construída com a presença de Deus. Nenhuma riqueza pode substituir a atenção dos pais para com os filhos. Eles exigem responsabilidade que nos dias atuais, às vezes, ela é negligenciada. Os pais devem propiciar momentos que favoreçam um ambiente sereno e adequado, ideal para que a família se reúna e compartilhe os desafios do dia a dia. Caráter e personalidades diferentes são comuns no seio familiar. Isso representa a diversidade no meio em que a educação, mesmo sendo igual para todos os filhos, não confere igualdade de pensamentos e atitudes. Esse é um grande desafio dos pais, um grande desafio na educação, levando a estarem sempre atentos às variáveis de humor e de relacionamentos. No documento Amoris Laetitia, exortado pelo Papa Francisco, mostra-nos que quem ama não só evita falar muito de si mesmo, mas, porque está centrado nos outros, sabe manter-se no seu lugar sem pretender estar no centro. Portanto, quando se fala em diálogo, a humildade deve estar acima de tudo, para poder compreender, desculpar e servir ao outro de coração. É indispensável curar o orgulho e cultivar a humildade. Jesus lembra que no mundo do poder, cada um procura dominar o outro, e acrescentava: não seja assim entre vós. Os casais devem cultivar o diálogo conjugal, onde o respeito e a forma de falar demonstram o carinho e o afeto entre si. Que os pais respeitem seus filhos, se tornem amigos um dos outros, pois é pelo exemplo do pai que os filhos aprendem a amar. Em nossa família, que está longe de ser perfeita, nós, sempre que necessário, procuramos manter um diálogo sincero, respeitando a individualidade de cada um. 2 filhos, Daniel e Rafael, criados de uma mesma maneira, mas com personalidades diferentes. Um pouco minha, um pouco do Ademir, um pouco que eles trouxeram. Com frequência, nós tiramos um tempo para dialogar. Nesse encontro, nós abrimos espaços para todos falarem suas angústias, expectativas. As conquistas são sempre comemoradas, por pequenas que sejam, e as decepções nós sempre acalentamos o coração um do outro.
A partilha de todos as dificuldades apresentadas no cotidiano permite que as várias opiniões e sugestões nos norteiem para as melhores decisões. Sempre ensinamos aos nossos filhos que peçam ao Espírito Santo que os guiem. Todas as decisões que nós tomamos sem o auxílio, a ajuda de Deus e a inspiração do Espírito Santo foram com certeza decisões erradas. O amor cresce e fortalece quando há disposição interior para buscar a Deus e investir nos relacionamentos. Comece hoje mesmo e verá como todos se enriquecem quando o amor e a humildade é a fonte e o centro da nossa vida em família. A família por si só não consegue viver o amor se não tiver conectado totalmente à fonte do amor que é Deus. E a forma de entrar em contato com Deus é a oração. Rezar em família é fundamental. Gestos simples, como um sinal da cruz na testa dos filhos antes de saírem de casa, e uma bênção antes de deitar, remete à importância de costumes passados, que em outras gerações eram valorizados. Sabemos que a unidade de família não é formada simplesmente por pais e filhos. Os idosos, nossos avós, são referências de exemplo. São homens e mulheres, pais e mães, que antes de nós percorreram o nosso próprio caminho, estiveram na nossa mesma casa, combateram a nossa mesma batalha diária por uma vida digna. São João Paulo II convidou-nos a prestar atenção ao idoso na família. Eles ajudam a perceber a continuidade das gerações. Muitas vezes são os avós que asseguram a transmissão dos grandes valores aos seus netos. E muitas pessoas podem constatar que devem a sua iniciação à vida cristã precisamente aos avós. Suas palavras, suas carícias ou a sua simples presença ajudam as crianças a reconhecer que a história não começa com elas. Segunda-feira, nós íamos na missa e tinha um casal de avós sentados à nossa frente com os netos. E nós percebemos que assim eles estavam confirmando a importância dos valores. Eles estavam direcionando seus netos. Um lindo gesto, um exemplo de evangelização deles aos seus netos. A falta de memória histórica é um defeito grave na nossa sociedade. Não se pode educar sem memória. Recordai os dias passados. Hebreus 10, 32. As histórias dos idosos fazem muito bem às crianças e aos jovens, porque os ligam à história vivida tanto pela família como pela vizinhança. Uma família que não respeita e nem cuida de seus avós, que são a memória viva sua, é uma família desintegrada. Mas a família que recorda é uma família de futuro. Deus nos concede a cada dia novas oportunidades. Toda família é um projeto de Deus. Uma família edificada na areia um dia pode desabar. Vamos construir a nossa casa sobre a rocha, tendo Deus sempre à frente de nossas decisões e inspirados pelo Espírito Santo.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito obrigado ao casal. Obrigado, Ademir. Obrigado, Rejane, pela partilha. Coloquemos diante de